Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Sim Podcast, o seu podcast de negócio, o podcast que leva até vocês todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter recebido antes, para nos ajudar a não cometer aqueles erros que atrasam o nosso crescimento e principalmente aprender com quem acerta, e acerta muito. E eu vou dizer para vocês que o convidado de hoje, ele não acertou pouco não, viu? Ele vem acertando sucessivamente bastante em várias áreas e a gente tem muito a aprender com ele. Mas hoje eu tenho que dar uma notícia para vocês especial, que hoje é motivo de muita alegria e esse convidado ele é especial que vai estar aqui, porque hoje nós estamos celebrando o nosso 100º episódio. É isso mesmo, galera, 100 episódios. E a gente quis trazer um convidado de peso, à altura para a importância desse episódio, que é um cara, vamos direto aqui pro nosso convidado de hoje, para vocês saberem quem é esse cara que vai estar aqui com a gente batendo papo nesse episódio especial. Ele que é sócio e fundador da Tecla T, empresa cearense de tecnologia com mais de 600 colaboradores e presente em 16 estados e 3 países. Ele vai já dizer algumas das empresas que eles atendem para vocês terem noção. Ele desempenha o papel de diretor administrativo, sendo responsável pelos setores comercial, financeiro e gente e gestão. E está presente em 3 conselhos administrativos de empresas no segmento industrial, logística e tecnologia. Na sua carreira, ele teve a oportunidade de participar de mais de 300 projetos de tecnologia em áreas industriais, capacitações nacionais e internacionais, instituições renomadas como o MIT, o CSUN, que é a California State University, o INSPER e o G4 Educação. Galera, eu estou aqui com ninguém menos que Renan Nunes. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa, irmão. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater papo aí, ver se a gente consegue agregar um pouquinho aí no bate-papo e no desenvolvimento do pessoal. Show de bola, Renan. Renan, antes da gente começar o nosso papo, eu quero dizer que esse episódio não estaria no ar sem os apoiadores, os nossos patrocinadores. E a gente tem uma empresa pela qual eu tenho um carinho todo especial, que é a Demicon Fortaleza Edson Queiroz, que está aparecendo aqui para vocês, que a Demicon Fortaleza Edson Queiroz é a empresa hoje aqui no estado do Ceará que leva até vocês dinheiro, acesso a dinheiro barato, fácil, né? A nossa economia está passando por um cenário extremamente delicado, né? Juros cada vez mais altos e o consórcio voltou a ser uma saída, né? Um dispositivo financeiro que pode te ajudar a ter acesso a um dinheiro de forma mais rápida e mais acessível. Então, fala lá com o meu amigo Rafael Ferreira. Rafael, forte abraço. Que você, dependendo para que você está precisando disso, ele tem várias opções de cartas de crédito para te ajudar a ter acesso a esse capital que pode te ajudar também no teu negócio. Tá bom? Então, Renan, vamos lá, cara. Me fala aí, antes de mais nada, eu queria que você respondesse a pergunta que dá nome a esse podcast. Qual foi o momento aí sim do Renan nessa caminhada da Tecla T? Boa. Contar um pouquinho da história, né, Lucas? Que nem todo mundo sabe, mas assim, eu sou engenheiro mecânico de formação. Trabalhei quase 7 anos em indústria e tive a oportunidade de trabalhar em algumas multinacionais, como Gerdau, J. Macedo e afins. E nesse processo, o meu aí sim foi o quê? O momento que eu entendi que eu não nasci para ser engenheiro. Eu nasci para um propósito muito maior. Vem através de uma conversa meio louca, que assim, estava num período bem desafiador na empresa, tinha chegado numa nova gestão na Gerdau, e eu tinha me programado por 4 anos a fazer um intercâmbio de inglês, que era um sonho de pivete, meus pais não tinham condição de pagar, e eu disse, não, pô, vou juntar a grana e eu vou assim mesmo. E quando eu cheguei lá, passou uma semana eu assim, voltar pro Brasil eu faço qualquer coisa, velho. Menos voltar pra Gerdau. Eu não tava feliz naquele momento e tal, tudo mais. Até hoje eu agradeço o meu antigo gestor, ele virou um grande amigo, mas tipo assim, indiretamente eu brinco dizendo que ele foi o culpado da Tecla T, se é que é a Tecla T. Sim. E nesse momento, o que foi que a gente fez? Pô, velho, vou começar a olhar pro mercado, vou começar a participar de alguns processos seletivos, participei, fui aprovado em alguns, e logo em seguida eu voltei pro Brasil. De manhã assinei o contrato, depois fui pedir demissão e à noite eu fui para um jantar com meu irmão, que a Tecla T foi fundada por mim e por ele juntos, onde ele falou, tô abrindo empresa, tô precisando de um cara para me ajudar nos projetos, tudo mais, babá, bebê. E eu falei assim, calma, eu vou. Aí ele, não consigo te pagar o que tu ganha. Eu disse, não, pô, eu topo. Aí meu momento aí sim foi o quê? Eu largar toda a carreira de 7 anos de executivo, de multinacionais, assim, até brinco que foi o pesadelo dos meus pais, porque assim, cara, meus pais são funcionário público.
Eu lembro da minha mãe falando assim, eu tenho um filho louco, ok, agora ter dois, porque ela já tinha criado, irmão, tipo assim, pô, eu tava bem encaminhado, eu tinha 22 Qual é o anos. mais velho dos dois? O Rafael. Tá. O Rafael tem 1 ano e 7 meses a mais. Uhum. Mas naquele dia foi o dia onde eu considero assim o day one mesmo da Tecla T, que eu larguei tudo. Eu ainda passei 2 meses ali meio que escondendo dos meus pais que eu tinha largado a carreira para empreender numa aposta. E, tipo assim, de salário eu tinha reduzido 70% fora todas as bonificações. Mas era uma. Eu lembro que eu botei muito na balança, Luquinhas, assim, pô, velho, se eu errar, eu moro com meus pais e eu só tenho a parcela de um carro. Eu vendo o carro, irmão, começo de novo. Mas se der certo, esquece tudo. E aí é um pouco do que a gente está vivendo hoje aqui. Quantos anos de Tecla T? Vai fazer 6 anos agora em novembro. 6 anos em novembro. Isso. Nesses 6 anos, só para o pessoal entender o que a Tecla T faz, o Renan, que eu acho que é importante o pessoal saber, né? Quem não conhece. Mas o que é que vocês resolvem? Cara, a Tecla T ela surgiu como empresa de software house, né? A gente fazia projetos com início, meio e fim. Certo. E com mais ou menos uns 6 meses, 1 ano no máximo, a gente viu uma oportunidade no mercado que estava meio que obsoleto, que é o de outsourcing de profissionais de TI. A gente aloca a mão de obra de tecnologia dentro das empresas e quando eles estão lá, é que a gente entende que o nosso trabalho inicia. Porque a gente é diferente, até faço uma alusão assim, às vezes o pessoal... não sei quem é que tá no ar, mas assim, quantos de vocês sabem o nome de todos os porteiros do rodízio ou do segurança? E é muito dinâmico. A gente faz totalmente o contrário. A gente viu que esse mercado, o Rafa brincava muito, falava assim, pô, vai, parece uma padaria. Eu chego, eu quero 10 pães, o cara te entrega 10 pães e tu segue tua vida. A gente entende que depois que eu entrar no cliente, eu tenho que fazer esse colaborador se sentir pertencente a uma empresa de tecnologia. O meu cliente saber que ele está contratando não horas homem trabalhado, mas tem um background por trás que a gente consegue estar ali apoiando, assessorando ele nessa jornada. E a gente pivotou todo o modelo de negócio para outsourcing mesmo de profissionais de TI, que hoje representa mais ou menos 90% do nosso core business. E 10% é só software house. Então vocês permanecem entregando software house, mas não deixou de ser... A gente teve um momento, cara, que a gente foi muito briga minha e do meu irmão, que era assim, cara, não faz mais sentido software house. A software house, para quem não é do mercado de tecnologia, ela exige uma maturidade dos nossos clientes em saber exatamente o que eles querem. E é difícil tu falar isso quando é tecnologia, que às vezes tu monta todo um projeto, quando chega no go live ali, que o projeto vai operar, tu vê que a tua ideia era só tua ideia, não tinha negócio. E aí o cara pivota. Sendo que pra gente, cara, é como... Eu gosto muito de fazer comparação com construção civil. Então, assim, tu já construiu a casa, eu já gastei dinheiro e tudo mais. A gente teve que reaprender esse modelo e, principalmente, assim, a importância da gente qualificar muito bem os nossos clientes. Porque se eu não tiver esse cliente com a maturidade necessária, eu posso, às vezes, atrapalhar o caminho dele ao invés de estar ajudando. E aí a gente entendeu, pô, velho, no outsourcing, não. O outsourcing, o cara só vai me contratar se ele realmente tiver já uma maturidade maior. Ou não. Se ele quiser tirar um projeto do zero, ele não vai ter que contratar só o desenvolvedor, ele vai contratar o desenvolvedor, sim, o PO, o gerente de projetos, e aí a gente faz todo esse apoio necessário para os nossos clientes conseguirem tirar do papel esses projetos. Tá. E fala para a galera que não tem noção do tamanho da Tecla T, quem são os clientes que vocês atendem, nível nacional, Boa. Hoje vocês têm escritório fora de Fortaleza, Isso. Fala um pouco sobre isso. Cara, de escritório hoje a gente tem Fortaleza, Eusébio e São Paulo. São Paulo hoje já é a principal matriz da gente. E ano passado a gente abriu nos Estados Unidos também, porque hoje tudo que não é Brasil a gente fatura por lá. E aí, em contrapartida, quem são nossos clientes? Cara, a gente tem muito orgulho de levantar algumas brands aqui do Nordeste, que, por exemplo, cara, o grupo Apivida Notre Dame, que é a maior rede de saúde da América Latina. Sim. A gente é o maior fornecedor de tecnologia deles. Grupo Mateus, que é o terceiro maior atacarejo do Brasil, a gente é o maior fornecedor deles. Aqui da região, cara, a gente atende Camed, Unimed, a gente passou muito tempo atendendo eles, entre outros. Quando eu pego para a esfera nacional, aí, por exemplo, Magalu é um dos nossos principais cases, G4 Educação, hoje a gente é a única empresa de tecnologia que atende o pessoal do G4, a gente tem uma parceria muito forte com eles, e a gente virou agora recente também parceiro da Enes Young, que é a UI, né? Então hoje a Enes contrata a gente para desenvolver os projetos dela in-house dos clientes, né? Então, assim, bem resumidamente é isso. São mais ou menos 40 clientes ativos nesse formato. Sim. Mas às vezes tem projetos de início, meio e fim, às vezes iniciou, aí depois retoma mais na frente e fica nessa dinâmica, mas sempre mantendo mais ou menos essa faixa de 40, 50 clientes. Cara, dentro da sua fala, me vem muito forte o entendimento que acho que você que está aí do outro lado precisa entender isso, que às vezes o cara se apaixona pela solução, né? O
cara se apaixona pelo produto que ele entrega, pelo trabalho, a empresa foi aberta. Não, a gente abriu para vender isso daqui, o cara não vê a oportunidade e não enxerga que precisa fazer essa mudança, né, de rota com alguma velocidade. Senão a oportunidade acaba passando, né? Mas me fala uma coisa, e aí é você e o seu irmão que estão à frente aí do projeto. Você, aqui no bastidor você estava falando que o Rafael está tocando a internacionalização da empresa Cara, nesse tem momento. muita dança nas cadeiras, assim, às vezes o Rafa tá olhando a internacionalização, quando foi o movimento de São Paulo, eu que fui montar o time, eu que fiquei, Sim. Hoje eu brinco dizendo que eu tô na ponte aérea, o Rafael já se rendeu a São Paulo, mas enquanto eu aguentar ainda eu fico aqui em Fortaleza, irmão. Tá, e me fala, essa era a pergunta. Todo mundo fala do desafio que é empreender em família e dentro de casa e esses bastidores e acaba que tem uma intimidade e as brigas dos bastidores. Como é que é essa relação de vocês dois aí dentro? Cara, é sensacional. A gente, óbvio que além de sócios já briga, discute, imagina irmãos que viram sócios. Então, assim, existe um limiar ali que às vezes passa um pouco do ponto, mas a gente sabe separar muito bem, cara. Eu lembro de várias vezes, assim, a gente discutir, os dois querendo crescer, só que com formatos diferentes. Eu até brinco que o Rafa é bem mais ousado do que eu. Como eu sou engenheiro, cara, eu gosto de saber onde eu vou pisar, qual é a projeção, qual é a taxa, como eu consigo chegar lá. E ele não. Eu brincava com eles assim, pô, velho, tu joga as bolinhas assim, o número que cair é o que tu quer traçar aí de meta. E aí a média desses dois perfis, eles acabam sendo um sucesso. A gente consegue separar muito bem, só que a gente entende que tem locais de potência que ele consegue ser melhor e eu também. Mas a gente fica nessa dança das cadeiras aí, irmão. Tá. A gente tá com uma temporada que está acontecendo em paralelo, que é o iSIM Gente e Gestão. Boa. Que é talvez uma das maiores dores não declaradas, né, dos empresários. Eles pensam que tem um problema comercial, o problema dele não é comercial, é de RH. É isso. Então, a gente trouxe lá 5 episódios para poder falar especificamente sobre isso. E eu queria entrar nessa seara com vocês, porque vocês conseguiram algo em 6 anos, que é contratar 600 desenvolvedores, né? A gente está falando de uma mão de obra super específica, super difícil, e vocês fazem esse processo e eu até assisti um podcast com o Rafael, ele falando um pouco sobre esse movimento e a tratativa e o cuidado que vocês têm internamente com essa galera. Contratação. Tá certo? Eu visito muitas empresas, eu tenho um outro negócio que é a 2P Treinamentos, que é uma empresa de treinamento corporativo e desenvolvimento de equipes comerciais, e a grande parcela dos meus clientes tem dor de contratação de vendedor, né? Então, assim, como é que vocês hoje trabalham a contratação de vocês? E como é que vocês fazem para trabalhar esse nível acelerado de contratação que vocês têm de demanda? Cara, até a história voltando um pouquinho no início da Tecla T, quando a gente iniciou nessa operação de outsourcing, só quem conseguia contratar na empresa era eu e o Rafael. Era fácil vender o sonho, o projeto e tudo mais. E aí a gente pegou uma pessoa que já estava no time, meio que adaptou ali para ser a primeira recrutadora da equipe, conseguiu performar, porque querendo ou não, tinha muita gente do mercado local que sonhava em trabalhar em empresa de tecnologia. Então trabalhava em empresa tradicional, teoricamente foi para empresa de tecnologia. Só que aí começaram a gente prospectando empresas de maior porte e vieram as primeiras implantações de grande nível, que era o cara me pedia 15 posições, 20 posições, e a gente sabia que era impossível tocar do jeito que estava. Eu peguei essa missão e a gente não sabia absolutamente nada, cara, de recrutamento de seleção. E aí eu sempre nunca tive ego, cara, de saber assim, pô, não sei, mas quem é que sabe? E aí eu lembro que puxando o telefone para um, para outro, eu brinco dizendo que a minha mãe paulista, hoje ela é diretora da BMW Latinoamérica de pessoas. Sim. E na época ela trabalhava numa empresa de serviços chamada GoSeal, que é de segurança, portaria e tudo mais. E aí eu liguei para ela e disse assim, o nome dela? Samantha. Tá. E aí eu disse, Samantha, me dá uma luz. O que é que eu faço? Como é que eu faço? Porque indiretamente ela contrata porteiro segurança, mas o meu é tecnologia. Guardar as devidas proporções, o processo deveria ser o mesmo. E aí foi onde a gente começou a se aprofundar. A gente testou ao todo, cara, mais ou menos 12 empresas de recrutamento de seleção a nível nacional e local. Não deu certo com nenhuma. Por quê? A maioria pedia, às vezes, 30 dias para fazer a implantação. A gente não tinha 30 dias para pagar as contas e, ao mesmo tempo, também, não era só eu que estava lá. A urgência do projeto do cara. Né, é isso. E, assim, o mercado de tecnologia era aquilo, cara. Se tu demorar muito, o cara pode ter mudado o escopo, alguém pode vir, botar uma posição no teu local e, ao mesmo tempo, eu perdi a posição, perdi faturamento. Sim. E aí, até que chegou o momento assim, cara, não rola.
vamos montar um time próprio. E aí iniciou esse desafio, foi atrás de pessoas competentes, implantar sistema, mapear processos, um playbookzinho muito bonitinho, e que todas as pessoas que a gente entrevistava, os caras chamavam a gente maluco. Para vocês entenderem um pouquinho, o nosso SLA de implantação, independente do local, é 7 dias. Certo. E a gente tem mais de 98% de aderência a esse indicador. É óbvio que hoje é fácil a gente falar, a gente vem trabalhando há pelo menos 5 anos um projeto de marca empregadora da Tecla T, que ele traz alguns benefícios. A gente trata muito o nosso colaborador como nosso cliente, porque assim, é ele que me traz faturamento. Eu brinco dizendo que é meu produto. Então assim, eu trato ele às vezes até melhor do que o meu cliente. Porque Sim. se ele sair, eu perco receita. E aí, esse projeto, a gente hoje consegue usufruir. Por exemplo, a gente, notícia de bastidor aí, mas semana passada a gente foi eleita a 7ª melhor empresa para se trabalhar aqui da região. A gente, mês passado, recebeu 3.800 currículos. Hoje, as pessoas já têm esse desejo de querer vir trabalhar na Tecla T. E aí, o sonho meu do Rafa era o quê? Cara, o mercado de tecnologia ele é bem disruptivo, ele é bem diferenciado. Por exemplo, eu vim da indústria, na indústria, se você quiser conquistar um operador, você dá R$100, R$200 de aumento e tudo bem. Cara, a gente perdeu gente na pandemia que o cara ia perder 50% de salário para trabalhar num projeto internacional. Não fazia menor sentido na minha cabeça, porque as contas para chegar, para pagar, chegam igual. Sim. E aí a gente começou a entender, pô, velho, o que é que esses caras se motivam? Como é que eu consigo fazer eles se sentirem pertencentes a uma empresa de tecnologia? E aí vem todo esse projeto que hoje é que a gente colhe o fruto. E aí traz track record sensacional. Isso porque, por exemplo, hoje meus colaboradores eles não querem sair da Tecla T. Quando acontece alguma, digamos assim, ele não está curtindo o projeto, ou não se adaptou, ou quer mudar, em vez dele pedir para sair, ele levanta muito assim, cara, eu quero trocar o projeto. Pede para realocar, né? Exatamente. E aí, para mim, o que é que acontece? Meu turnover é muito baixo. Ano passado a gente fechou o turnover de 2024 acumulado em 1,7%. A média de mercado de tecnologia, cara, é de 9% a 13%. E a gente fechou com 1,7%. Mas por quê? Cara, é um trabalho de médio e longo prazo e que não é uma ciência exata. Tu fala um pouco de gente e gestão, cara, é uma das coisas que eu mais opino, porque assim, eu me incomodava muito em não ter essa forma secreta. Como é que eu vou fazer um evento, vou dar um benefício, eu não consigo ter tangível ali o ROI, Sim. que aquilo vai me dar de engajamento ou de retenção? Não é uma ciência 100% exata. Tá. E aí a gente começou a fazer o quê? Vamos fazer uma série de ações, vamos ver o que é que tá dando certo, vamos tirando umas, vamos colocando outras, até achar o modelo que a gente achou que funciona. Muito bom, cara. É engraçado, eu tava falando sobre isso com um cliente semana passada, né? Tem algumas empresas que a gente faz desenvolvimento de liderança e normalmente eu vejo um monte de guru dizendo assim, porque você, a pessoa mais importante da tua empresa tem que ser o cliente. Eu salto lá e grito, o interno, né? A pessoa mais importante tem que ser o interno, porque é o interno que vai cuidar do externo. Então, se você cuida bem desse cara e você tem cuida dessa retenção desse colaborador e ele tá feliz contigo, a coisa vai fluir de uma forma diferente. Lucas, e essa tua preocupação de ser uma marca empregadora é assim, num cenário onde a gente está vivendo um mercado com tantas opções de geração de renda. Antigamente o cara ele ou ia fazer um concurso, ou ia ser CLT, ou ia abrir um negócio próprio. Hoje, quantas opções de geração de renda a gente tem aí disponíveis? De Uber, iFood, o cara dentro do mercado de marketing digital, inúmeras opções. Hoje, se você mexe num CapCut, sabe lidar com o celular, tu tem uma profissão, cara. Isso. Então, e aí o cara não entende que o mercado mudou e que tu precisa de muito mais esforço para fazer esse cara querer estar contigo. E esse é o meu maior desafio, que tipo assim, fora tudo isso que a gente está falando, os meus colaboradores, cara, eles vivenciam a cultura do meu cliente, eles estão alocados lá. Eu ia perguntar exatamente Esse é o meu maior desafio. Né? Então assim, eu brinco falando que eu sou empresa de pessoas no final das contas, só que é empresa de pessoas de tecnologia. Então, assim, esses caras, eu tenho que fomentar a tecnologia com eles, que eles gostam. Eu tenho que estar presente em projetos disruptivos. Cara, aí a gente já fez de pouco com tudo, mas assim, ao mesmo tempo, esse cara tem que estar sonhando que vai trabalhar na Tecla T e não no Google, no Facebook Sim. e por aí vai. Esse desafio é o que a gente demorou até conseguir chegar. Hoje eu acho legal, às vezes a gente vai para algum podcast, alguma entrevista, logo em seguida vem um monte de mensagem, o pessoal mandando currículo, quer trabalhar aqui e tal, tudo mais, mas assim... eu brinco falando, cara, a gente mata a cobra e mostra o pau, porque aqui, se você perguntar até a galera que trabalha os nossos clientes, ele vê esse valor percebido. Tem uma história, porque eu sempre conto que é o quê? Tem um dos nossos clientes que na Páscoa, a gente já tinha começado essa cultura de fazer coisas diferentes, e a gente tinha mandado fazer um ovo de Páscoa verde e tal, com as mensagens bem aleatórias, e a gente faz sempre questão de entregar presencialmente.
que é um dos poucos contatos que ele vai ter com o meu time realmente de operação. Tá. E nesse movimento foi o mesmo dia que esse meu cliente chegou para entregar pão de coco para todos os colaboradores, eu estava chegando com ovo de Páscoa, caixas e caixas para os meus colaboradores. A galera do meu cliente ficou querendo vir trabalhar pra gente. Eu disse, calma, 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 calma. Calma, não é assim que eu não posso estar prejudicando. Mas assim, gera um senso até da galera que está envolvida nos projetos quererem vir trabalhar aqui. E é um trabalho de formiguinha. Se fizer só uma vez não funciona, tem que ter frequência, cadência, gerar valor. O cara que não tá preparado e não cuida de gente, ele vai ter um problema contigo, né? Porque vai ter comparação, né? É isso. E é desafiador, cara. O que funciona hoje não funciona amanhã. Tá. O que a gente tenta olhar, começou a sofrer um pouco um desafio geracional. Então, assim, eu tenho hoje um range, cara, eu tenho um colaborador de 19 e tenho um mais velho, acho que é 63. Os dois entregam e os dois convivem no mesmo ecossistema, vamos chamar assim. Como é que eu motivo os dois? E aí vai todo o nosso desafio e trabalho. Perfeito, cara. Hoje, a maior parte da tua equipe tá fora, né? Não trabalha em sede, tu tá alocando gente no Brasil inteiro. Como é que você faz para manter a cultura da Tecla T, né? Como é diante de um cenário de uma equipe que está em empresas diferentes, vivendo realidades diferentes, então vocês têm encontros, né, semestrais, trimestrais, anuais, como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham essa cultura? Cara, e o que eu fale hoje talvez esteja desatualizado do mês que vem, porque a gente está toda hora se reinventando relacionado a isso. Tá. Mas a gente descobriu uma série de jornadas desafiadoras. Vou te dar um exemplo. A gente foi por muito tempo conhecido pelas nossas festas que a gente fazia. São João, festa de final de ano, que a gente fazia uma festa pra galera mesmo, pô, pros caras irem, curtindo. Não tinha muito aquele papo de sorteio, reconhecimento. Galera, é pra vocês. Curtam, aproveitem. E a galera adorava, os nossos clientes amavam, tudo mais. Começamos a ir muito pra São Paulo. Show, conseguimos manter, faziam aqui, uma lá e tal. As ações, por exemplo, Dia dos Pais, a gente sempre fechava uma barbearia aqui em Fortaleza para os pais, para os nossos colaboradores irem com os filhos, ou nossos clientes também iam, tomavam um café da manhã, fazia a barba, cortava o cabelo. Vamos fazer em São Paulo. E aí começou o desafio de quê? Da ignorância nossa de não conhecer as outras culturas do Brasil. O Brasil é um país gigante. Então, assim, São João para o Sul e Sudeste não representa nada, galera. E aí pra gente, pô, velho, São João, o que é São João? E aí os caras me vêm, tipo, uns colaboradores do Rio Grande do Sul, que os caras falaram, Semana da Farroupilha. Eu ia falar isso, eu tive lá na Semana da Farroupilha agora recentemente, eu fui dar um treinamento lá pro pessoal da Frapó, em Porto Alegre, e o treinamento foi na Semana da Farroupilha, né? Semana Farroupilha, aí eu cheguei para dar o treinamento, Lucas, tu tem muita sorte, como é que tu chega na Semana Farroupilha? E eu disse, gente, o que é esse negócio aqui que tá acontecendo? É o nosso São João, irmão, tem uma caracteriza, tem uma simbologia, inteira, é um spa, todo mundo se vestindo a caráter, e eu disse, gente, olha isso daqui. Né? E aí começou essa jornada cada vez mais tendo que ser personalizada por segmento, por tipo de trabalho, para tentar conseguir impactar todos os cantos. E aí a gente entendeu também que só o presencial ele não funciona. Um dos cases de ideias, eu dou muito mérito ao nosso diretor de operações nisso, que ele chegou uma vez com a ideia falando assim, pô, vamos fazer uma gincana online? Aí eu disse, pô, velho, eu sou mais old school, por mais que eu seja novo, eu disse, não funciona, velho, ninguém vai entrar nisso aí pra ver um desenhando uma equipe e outro vai adivinhar e tal, não faz o menor sentido. Cara, bombou. Bombou de uma forma que, assim, a gente, na época, botou uma bonificação, não lembro agora o valor exato, acho que foi 5 mil, 10 mil reais, pra equipe que ganhasse. Não podia ter colaboradores dos mesmos projetos, então, assim, eu linkava todos os clientes dentro desse ecossistema e tinha uma série de dinâmicas. Inclusive, a última delas era juntar grana para uma instituição de caridade e doar. A galera se empolgou tanto, porque a equipe ganhadora doou o dinheiro do prêmio para essa instituição de caridade. E hoje, cara, talvez é um dos momentos mais esperados do ano do nosso time, de chegar no TEC, né, que a gente chama do Tzinho maiúsculo lá, Sim. Que eles querem participar porque eles conhecem muita gente, eles se sentem pertencente, e aí vai o desafio da gente tentar sempre, cada vez mais, unir esses caras à nossa cultura. A galera vê muito o Instagram, por exemplo, Fórmula 1. Cara, é o segundo ano que a gente vai fazer camarote na Fórmula 1, que maior parte são os meus clientes, mas a gente sempre sorteia para os nossos colaboradores irem. Pô, NFL, a gente foi agora, é o segundo ano também, massa. Fortaleza, cara, é o terceiro ano seguido que a gente tem camarote no Castelão. É a única coisa que não é democracia na empresa, é Fortaleza e pronto. E aí a galera vai para lá e, tipo assim, colaborador Quem quer trabalhar agora lá sou eu. Bora. E aí, assim, a gente tenta sempre estar envolvendo também os nossos colaboradores nessas jornadas. Eles fazem parte dessa construção do todo, sabe? Tá. E aí a gente vai nessa, tentando se reinventar, é um desafio atrás do outro, cada vez maior, e se torna mais complexo, mas tentando manter a essência ainda de empresa pequena, planejado e tentando agradar.
E você aí com 20 colaboradores na sede, vendo todo mundo indo todo dia com convivência, contato presencial, tá reclamando que não dá para manter a cultura porque a geração é ruim. Olha só o case que o Renan está trazendo para a gente, 600 colaboradores espalhados em projetos pelo Brasil inteiro, trabalhando forte a cultura com 1% de turnover. Então, gente, dá para fazer. Às vezes você só está usando o referencial errado ou está testando pouco. Né? A clareza dos valores que você tem, daquilo que você quer propor, do propósito claro sendo disseminado com a tua equipe. Então, pensa um pouco sobre isso. Renan, a gente vai dar uma virada aqui. Eu brinco que esse meu trabalho aqui do podcast é disfarçado, viu, pessoal? Eu faço aqui as perguntas parecendo que é para vocês, mas na verdade que eu é que faço as perguntas aqui para mim, tá? Boa. Então, o pessoal senta aqui e eu vou fazendo as perguntas que vão me ajudar, né? Bora. E Renan, vocês foram ao longo do tempo subindo cada vez mais o patamar dos clientes de vocês. E quando você trouxe aí a questão do... Eu tô achando bom porque tá fluindo dentro do roteiro aqui bem direitinho. Mas você trouxe a questão dos camarotes, né? Dos camarotes para os clientes e alguns movimentos onde vocês trabalham muito forte hoje. A gente percebe essas ações, eu acompanho vocês nas redes sociais, a questão da experiência do cliente, né? Isso. De proporcionar experiência. É o ABM na Vermo, venda de relacionamento, o account-based marketing ali, sim, que a gente tenta gerar o valor e assim... Do mesmo jeito que a gente proporciona essas coisas, tu sempre vai ver que são coisas intangíveis. Hoje, se tu quiser comprar um ingresso no camarote da Fórmula 1, do jeito que a gente proporciona, tu não consegue comprar. A gente se preocupa muito em fazer o certo e mostrar que é o certo. Não existe aquele papo aqui na tecla T de, vou te dar uma comissão para eu entrar, para o gerente. Cara, é tolerância zero para esse tipo de prática. Só que aí o compliance, ele às vezes vira meu inimigo. Porque sim, eu convido, às vezes, um diretor e o cara diz, pô, velho, o compliance tem que pedir permissão. Beleza, mas é um valor intangível, tu não consegue comprar tudo. Não tem normalmente, tipo assim, tu só vai se tu for cliente. Às vezes vai ex-cliente também, pô. A ideia desses locais, Lucas, é o quê? Tentar fomentar relacionamento. Eu chego com meus vendedores e falo assim, quem tiver atrás de vender dentro dessas experiências, eu demito na mesma hora. Eu falo demito na mesma hora, mas no intuito de entender que é tolerância zero. Por quê? Cara, às vezes é o local de lazer com ele. Tem várias histórias... Não é a hora de vender pro cara, né? Eu vou te dar um exemplo, pô. Vai acontecer agora, sábado, vai ter um jogo do Fortaleza e Flamengo. Eu tenho um grande amigo que é empresário, é meu cliente também, ele me ligou e disse assim, pô, vai ter um colaborador meu que o filho dele tem síndrome de Down e ele sonha para um jogo do Fortaleza. E o pai é Flamengo, nunca tinha casado. Tu consegue botar ele no teu camarote? Eu disse, tô mandando agora os ingressos. Então assim, a galera começa a entender o senso que a gente tenta impactar ao máximo essa galera para fazer realmente uma experiência. E aí onde é que acontece? Cara, o cara linka que foi lá, que aconteceu isso, que eu conheci fulano de tal, e ajuda nessa questão do relacionamento. Não vai para vender, mas ele ajuda a me conectar, às vezes é um ambiente mais propício. A gente tem fomentado muito, além dessas experiências, eventos onde a gente traz conteúdo. A gente fez um agora recente com o Alfredo Soares do G4 e o VP comercial da Pagamentos, cara, falando sobre varejo. Tinha muito cliente meu, tinha gente que não era meu cliente e não tem nem pitch no final. Porque a gente entende o quê? Pô, velho, eu quero só que aquele cara saiba onde é que a gente tá jogando. Eu quero que ele veja a prova social ali que a gente pode, quem tá lá, o business mesmo é o que importa. Mas a gente puxa também, cara, família, negócios, como conciliar, e aí vai nessa brincadeira. Eu ia tratar sobre isso, você avançou bastante no que eu queria tratar, mas me fala uma coisa. Hoje, para vender para uma média empresa e vender para uma grande empresa, tem diferença? Total, e ainda tem diferença da regionalização. Se for grande empresa do Ceará ou do Nordeste comparado com o Sul e Sudeste. Esses foram o nosso maior desafio. Ciclo de fechamento longo, burocratização. Eu lembro da primeira vez que eu tentando vender para um dos maiores bancos do Brasil, ele falou assim, não, tu vai participar de um bid com a gente. Aí eu disse, poxa, o que é bid? O que é um bid, né? Não, tranquilo, manda aí e tal. Tipo, aquele pose ali pra não perder a elegância, sai de lá, bota no Google, vamos olhar o que é. E sempre, tipo assim, cara, olhando para as oportunidades e vamos garantir a entrega. Aqui no Nordeste, cara, existe muito ainda a questão do relacional. A galera, infelizmente, valoriza muito o Sudeste. Cara, eu lembro do início da Tecla T, o pessoal olhava assim, não, vou trazer aquela empresa de São Paulo. Não tinha nem nome, era a empresa de São Paulo. E a gente, pô, velho, mas a gente tá aqui, a gente é mais barato, a gente tem condição, a gente tá te entregando bom valor, não faz sentido?
Massa. O primeiro escritório da Tecla T a gente abriu por prova social. E não por causa que, tipo assim, realmente olhando pro mercado lá. Óbvio que a gente foi onde começou a engatear esse projeto, mas assim, quando a gente abriu o escritório lá, a galera, como a gente era novo, né? Muita gente associa até hoje que eu e o Rafael, a gente é paulista. Pô, velho, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser de Fortaleza, ser nordestino. O meu sotaque é muito carregado, macho, manto. Muita gente de lá tira onda, mas assim, eu tenho o maior orgulho do planeta. Mas eu tenho que fazer com que o meu cliente sinta isso. Lá em São Paulo, ou Sudeste, vamos classificar assim, eles não estão nem aí pra saber quem tu é, irmão. Eu lembro que nas primeiras reuniões, Lucas, eu falava assim, pô, velho, eu sou o maior fornecedor de tecnologia do Apvida. Aí já começava que ele falava assim, Rapvida? Sei nem quem é. Grupo Mateus? Nunca ouvi falar. Aí a gente passou, pô, velho, vou ter que construir a empresa do zero agora de novo, porque, tipo, meus Sim. clientes que eram muito fortes no Norte e Nordeste, eles não traziam relevância necessária para, às vezes, ser um diferencial competitivo. Eu já atender esses caras, o volume, eu cheguei a ter mais de 40 pessoas alocadas dentro do Grupo Mateus. Sim. E aí a gente teve que fazer o quê? Pô, velho, então vamos ter que jogar o jogo de gente grande. Tecnologia não é preço. Às vezes, tipo assim, o cara topa contratar uma empresa gigantesca porque ele tá contratando pais. Porque ele sabe que, tipo assim, pro cara abrir uma empresa de tecnologia, ele precisa de um notebook, irmão. E sabe codar. Então, todo mês está formando novos software house, estão formando novos Sim. engenheiros, novos desenvolvedores. Só que se tu olhar a ótica, quem é o perfil do meu cliente? É o que ele sabe que eu entrego e sabe que se der algum problema, existe uma brand por trás que ele é maior do que tudo isso que a gente vai garantir a excelência. Tem N casos, cara, tipo, da gente chegar a trabalhar junto com empresas gigantescas internacionais e depois de um tempo ficar só a gente. E é isso que é o que motiva. Cara, não é Nossa. mais sobre só faturar, não é sobre mais só botar pra dentro, entendeu? E qual foi, nessa linha, qual foi a estratégia de vocês para furar essa bolha? Para furar a bolha em São Paulo. Saímos do Ceará, agora Nordeste, agora vamos entrar no Sudeste para valer. Cara, eu falo muito uma coisa chamada BBF, que é o famoso básico bem feito. A mesma estratégia que eu usei anos-luz atrás aqui, o que foi? Eu precisava entrar em um segmento com um cliente que me trouxesse uma relevância e depois eu ia bater na porta de todos do mesmo segmento usando ele como case. Aqui a gente usou a Mob Telecom. A gente teve a oportunidade, cara, demorou pra caramba pra gente conseguir entrar e prestar serviço pros meninos, bem antes de serem vendidos. E depois disso, todo mundo que a gente chegava, a gente usava eles como case, e o cara disse assim, pô, velho, então tu tá, tipo, prestando pra minha referência, meu benchmark, então Sim. faz sentido, pelo menos eles me escutavam. Quando a gente desceu, foi exatamente a mesma coisa. Quem são as empresas que eu quero entrar? A gente fez uma wishlistzinha, vamos ver quem é que tem similaridade com alguma empresa do segmento, Sim. e aí vamos atacar, e depois que eu atacar eu vou entrando. Tipo, um segmento parecido foi construção. Hoje eu atendo Tenda, Cury, MRV, todas dentro dessa estratégia. O meu maior desafio não é só o entrar, é porque depois que entra, eu tenho que gerar valor gigantesco para esses caras com a base de relacionamento e farm. Às vezes eu entro num cliente, eu passo 8 meses para entrar com uma posição. Só que tu pegar os próximos 90 dias, às vezes eu multiplico vezes 5 o tamanho do time, porque os caras viram que eu tenho muito mais valor agregado do que nos meus concorrentes pela mesma tarifa. Esse é o nosso business, entendeu? Ótimo. Excelente, cara. É bacana você falar isso, essa questão dessa percepção do. Primeiro, quando você trouxe a questão a visão do cearense, a visão do nordestino em relação ao pessoal de fora. Eu participei recentemente de uma convenção, não é segredo para ninguém, da BrisaNet. Só tinha eu. Os outros palestrantes eram todos do Sudeste. O Rick Chester, Eric Sim, Pena, o pessoal do sim. Sudeste. E o pessoal do Sudeste vem para dar uma palestra de 1 hora. E naquela convenção, a gente deu um treinamento de 3 horas e meia. A gente assumiu um turno inteiro dos 2 dias de convenção deles, que era o desenvolvimento das lideranças. E eu fiquei muito satisfeito com os depoimentos depois na publicação, o pessoal falando, foi o melhor momento da Isso. convenção, foi o mais É impactante, foi isso. isso. E aí, às vezes, quando você vai trabalhar em empresas menores, eu estou falando da BrisaNet, né? Sim. A maior empresa de telecom do Norte e Nordeste. E aí, quando você Ela, vai. ela é eu não sei se você sabe disso, mas assim, ela é a quarta maior do Brasil. Ela só perde pra Isso. TIM, Claro, Vivo, depois é a Brisa. E aí, quando você chega, às vezes, em empresas menores aqui, o cara quer o cara do Sudeste, o cara quer o cara que vem lá de fora e tudo, e não, muitas vezes não valoriza a prata da casa quando tem gente que tá impactando É isso. aqui dentro. Mas muito massa, cara. Me fala, dentro dessa caminhada de vocês deram uma guinada muito forte de 2024 para cá, né? Assim, os últimos 2 anos acho que foram de muita aceleração.
Se você pudesse trazer, claro, nunca tem uma bala de prata, mas qual foi, na tua visão hoje, o fator mais determinante para esse crescimento aí, Renan? Cara, sem medo de errar, foram botar as pessoas certas nos locais certos e garantir que esses caras estavam surfando a onda junto com a gente. Tipo, tem muita empresa que, tipo assim, vou dar um percentual, conceito de partnership para aquele cara e aquele cara vai se sentir pertencente, mas o cara nunca vai ver a cor desse dinheiro no planeta. Massa, tu tá sofrendo, tu tá sangrando, cara, tu vai ganhar junto com a gente. Então, assim, pra ter noção dos meus melhores vendedores, pô, ele tá comigo desde o início da Tecla T e ele vendia câmera, já vendeu na eBite, tipo assim, negócios nada a ver, só que hoje ele é um dos meus melhores vendedores. Ele topou o desafio e a gente foi crescendo junto. Então, assim, esse contato com pessoas e a gente ter certeza que são as pessoas certas para estar nos locais certos foi a chave do sucesso sem medo de errar. É óbvio que, assim, a gente sabe, Renan, tu tá falando assim, pessoas... Cara, a gente errou pra caramba também. Eu tenho um zero ego de falar assim, eu posso errar amanhã de novo. O que é que eu não aceito? Cara, eu não posso cair duas vezes no mesmo erro. Aí o conceito assim de indústria ele me pega, tipo Falcone e outros Sim. metodologias. Cara, o que foi que a gente errou? Por que que a gente errou? O que é que eu faço para isso não acontecer novamente? E aí isso é o que vai dando mais ou menos a direção do que a gente acredita realmente que seja o limiar. Hoje, Lucas, cara, eu não conheço mais 10% dos meus colaboradores. E não dá. Cara, eu tô numa ponte aérea maluca, que eu tô há 3 semanas assim, tipo, evento atrás de evento, palestra atrás de palestra. Isso gera muito valor pro nosso negócio. E ao mesmo tempo, tipo assim, eu tenho que saber que minha cultura hoje são meus próprios colaboradores que estão retroalimentando, estão criando isso. Então, assim, eles que são a receita do nosso sucesso. Só que ao mesmo tempo também não posso editar só eu conseguindo crescer, ganhar dinheiro e tudo mais. Os caras também têm que ser recompensados por isso. Teve alguma hora nessa caminhada que você disse assim, virou pro Rafael e disse assim, ei, deu certo, a gente a Cara, gente tá alavancando, a gente tá crescendo, chegamos, teve alguma hora que você disse assim, chegamos aonde a gente sonhou 5 anos atrás, e chegou esse momento, em algum momento para cara, vocês? pra ser sincero, se tu perguntar assim, tipo, a gente é extremamente incompetente em comemorar as coisas, tipo, eu e o Rafa, tá? A gente nunca imaginou que o negócio ia virar do tamanho que virou. Pra ser muito sincero, cara, cada mês a gente tá crescendo mais e crescendo mais com promotores e não detratores. E gerando muito valor para o negócio. Tem vários cases, pô, que o cara não tinha nada no digital, hoje é o principal canal de aquisição do cara. O cara pivotou o negócio por causa de uma solução que a gente desenvolveu. Isso é o que me leva toda a cama para trabalhar. Só que a gente, cara, hoje tu pergunta minhas reuniões com o Rafael, mesmo a gente faturando, sei lá, 100 vezes mais do que a gente faturava no dia 1 ali de operação, cara, a gente é as mesmas conversas. Tem que gastar o mínimo possível, temos que aumentar as vendas e temos que melhorar realmente os custos operacionais ali para fazer que a banda toque todo mundo feliz. Igual do dia primeiro. Se duvidar, ainda tá pior, velho. E olha que a gente cresceu muito nesse tempo. O que muita gente olha, Lucas, que é o que tu citou, era o que, cara? Eu lembro de um momento que me marcou muito. Tinha alguns clientes, assim, que eu tinha listado que eu gostaria muito de entrar. E é os principais do Nordeste, assim, que eu brinco falando que fizeram parte da minha vida. Um deles era Mídias Branco. Sim. Cara, a gente passou mais de 1 ano e meio pra conseguir entrar em Mídias Branco. E aí, quando a gente entrou, tipo assim, consegui a reunião, apresentamos e tal, o cara disse, não, vou testar um profissional de vocês, show. Aí eu falei assim, tá, mas eu queria conhecer o fulano de tal, cara, tipo, o chefe desse chefe. Fui pra reunião lá, fiz a apresentação. No final da apresentação, eu disse, pô, velho, como é que tu é desse tamanho? Eu nunca ouvi falar de ti. Cara, aquilo me deu uma pulga atrás da orelha, que eu cheguei em casa, liguei pro Rafael e disse assim, pô, velho, tá foda, ninguém conhece a gente. E aí, desde 2024, um dos principais propósitos assim que a gente tem montado é assim, se tornar mais conhecido. Cara, tem muito projeto massa que a gente tá fazendo, tem muito case legal que a gente já fez que ninguém sabe. Eu tô gerando muito valor pro meu cliente e é isso mesmo, tenho que ajudar o cara a como ele Sim. ganhar mais, como ele reduzir os custos dele, melhorar a experiência dos clientes dele. Mas eu tenho que falar isso, porque eu falando isso me ajuda. E aí vem um monte dessas ações que tu tá tendo. E tentando sempre furar a bolha. Sempre furar a Pois bolha. agora eu quero saber qual é o projeto que vocês realizaram aí que mais orgulha vocês. Cara, tem muitos, pô. Tipo, eu vou te dar um dos mais desafiadores. Pegado aqui do Nordeste e outro potencial grande. O Grupo Mateus, pô, aquela história, o cavalo branco passando no momento certo, na hora certa e tudo mais. Sim. Eu recebi uma ligação, tipo, falando, perguntando se eu tinha interesse em prestar serviço, eu não sabia nem quem era o Grupo Mateus. Ele não tinha nenhuma loja aqui no Ceará. E tinha acabado de abrir bolsa, ou a IPO, né?
e tinha rolado uma dança das cadeiras, onde era um momento nada propício. Por quê? Quem era o CTO, né, o diretor de tecnologia, era o filho do dono, filho do seu Wilson. E quem estava assumindo era um cara que veio de mercado, que era um gerente e tal, tudo mais, extremamente capacitado, e tava com um monte de problema para resolver e ainda tinha... Aí, assim, isso é inferência minha, mas assim, cara, o filho do dono saiu, o cara que vai chegar agora vai escutar de todos os lados, que eles ainda são acionistas. Sim. Massa. A gente chegou lá super empolgado, pegamos um avião no dia seguinte para essa reunião. E lá, no meio da reunião, a gente, pô, velho, golaço. Estrutura dos caras lá surreal, tem mais de 300 desenvolvedores presenciais. Eu não tinha visto nem em São Paulo escritório igual que os caras têm lá no Maranhão. E aí, quando a gente parou pra conversar, pra entender, tipo, a conversa linda, pô, parecia música pro nosso ouvido, assim, pô, velho, ganhei na Mega Sena. E eu, até o momento que o cara falou assim, pô, velho, mas eu preciso de uma tecnologia muito específica. Não sei se tu entende de programação, mas assim, é C++ com framework em Qt. Pra tu entender uma comparação que eu faço, é tipo assim, hoje tu trabalha com notebook, é tu voltar a trabalhar com máquina de escrever. Tu até acha quem sabe usar, mas ninguém quer voltar a trabalhar com isso. E a gente ainda conseguiu preencher algumas posições dele e é meu cliente até hoje. Mas a gente sempre gostou desses desafios. O não nunca calou a gente. Dá um frio na barriga, dá um desafio, mas a gente fez, tipo assim, pô, velho, a gente chegou em 3 meses, tem mais de 40 pessoas lá e vários projetos rodando, seja um escopo fechado, seja em squads diferentes. E eu tenho um excelente relacionamento com o pessoal de lá até hoje. Porque assim, eles sentem o que eu gostaria que eles sentissem, que é o quê? Eles são meus parceiros, não é só um boleto que eu pago. Na hora que aperta o calo, a gente joga junto, entendeu? Cara, tu trouxe uma frase que eu tratei dela num workshop ontem. Que tu disse assim, eles sentem o que eu gostaria que eles sentissem. E essa pergunta, ela é uma pergunta tão importante que os gestores deveriam se fazer. Como é que você gostaria que o seu cliente se sentisse? Se você mapear a jornada do teu cliente, aí fica um insight para você, tá? Se você mapear a jornada do teu cliente pensando o que você gostaria que ele sentisse em cada etapa dessa jornada, você provavelmente mudaria muito do que você faz hoje. Desde roteiros, scripts, ações, como você está falando, né? Ele sente exatamente aquilo que eu gostaria que ele sentisse. Essa Esse é o desafio, muito pô. importante. Eu falo muito, por exemplo, é comum os nossos clientes, cara, ter vários fornecedores fazendo exatamente o que a gente faz. Sim. E não tem problema. O que eu quero que aconteça é o quê? Na hora dele puxar o telefone para ligar, eu tenho que ser o primeiro a saber da demanda. Como é que eu sei disso? Estando perto, gerando valor, que meus colaboradores estejam satisfeitos, entregando realmente as demandas como deveriam, e isso vem dando muito certo. E o outro case que eu comentei contigo, pô, a gente chegou até uma empresa, que esses caras são a 9ª maior fintech do Reino Unido, e eles tinham uma empresa indiana que prestava serviço para eles, e eles, tipo assim, vamos te dar aqui 7 posições para vocês entregarem todo o projeto, muito organizado, modelo britânico de ser, e uma expectativa de 30 dias, que era o SLA que o pessoal da Índia praticava. A gente implantou todos os 7 em 4 dias, e alguns deles eram até presencial em Londres. Então, assim, pô, velho, pra tu olhar o Brasil, tudo mais, cara, tem muito brasileiro fazendo história, muito nordestino, que é onde eu bato muito, falando assim, pô, velho, a diferença da gente do paulista, né? O paulista, tu olha, tu tem centenas de opções de onde quer trabalhar, qual faculdade se formar. A gente às vezes só tem uma, só que a gente vai abraçar essa até dar certo, até fazer história. E isso, irmão, desperta-se no nordestino, que eu falo muito, é esse desejo e essa ânsia de vencer, né? De não aceitar o não, sim, de o cara botar empecilho aí que motiva o cara. E eu venho contando nas palestras, pô, tipo assim, a galera, pô, velho, antes de eu abrir a boca e falar, todo mundo acha que eu sou paulista. Tal. Eu disse, pô, velho, eu faço questão e nunca vou perder esse meu sotaque. O macho, man, falo mesmo e com orgulho. E é bom, é bom. Cara, a gente tá chegando aqui na reta final. Antes da gente ir para as nossas rapidinhas, tem uma pergunta que eu queria lhe fazer, que é, dentro desse movimento de crescimento de vocês, tem uma frase que a gente, é quase um mantra que todo mundo utiliza, que é aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Mas para você dar o próximo passo, você vai precisar aprender coisas novas. Quais foram as coisas novas que o Renan precisou aprender para ele nacionalizar a empresa? Tudo. Vou te dar um exemplo, pô. Como é a história... Se você fosse dizer assim, ó, cara, se você fosse dar um conselho para o empresário que está querendo crescer, que está querendo expandir, o que você acha que esse cara deve priorizar de aprendizado? Cara, o que é que eu fazia muito, Lucas, assim,
para tentar usar como modelo. E eu brinquei dizendo tudo, porque assim, eu nunca sonhei em ser empresário, mano. Meu sonho era ser coordenador de área de manutenção com até 30 anos. Eu consegui realizar com 21. Massa. Quando eu virei empreendedor, no início, tipo assim, eu fui para cuidar o que eu tinha alinhado com o Rafael, os projetos, fazer a banda tocar e tal, tranquilo. Um projeto de tecnologia, projeto de engenharia, só vai mudar os nomes bonitinhos em inglês lá da metodologia ágil, mas a mesma condução, é pessoas, tudo mais. Quando a gente começou a crescer, tracionar, onde é que sangrou primeiro? O recrutamento e seleção. Eu estava vendendo, mas eu não conseguia entregar porque eu não tinha motor aqui para entregar os profissionais e eu só faturo se o profissional estiver lá. Massa, regularizamos isso. Tá rodando? Tá rodando. Tal hora eu comecei a entrar em grandes cases. M Dias, Apvida, os caras me pagam, tipo, tem exemplos assim do mais esticado 120 dias. Eu não tenho pulmão financeiro para 120 dias. A gente abriu a Tecla T com um cheque especial. E aí, como é que a gente consegue operar? O que é que a gente vai fazer de diferente? Era um samba do crioulo doido, irmão, que era assim, cara, vamos vender esses projetos nesse formato, vamos dar muito desconto para quem quiser pagar pré-pago, porque eu não, tipo, para vocês entenderem, né? Eu alocar 120 dias e receber com 120 dias, eu tô pagando o salário Você desse precisa cara. pagar o profissional, então, 3 assim, meses de salário desse cara. Não é que eu tô vendendo mais, eu tô gerando mais despesa até eu receber a primeira fatura, que eu não recebo acumulado, eu recebo, descompensa o fluxo de caixa. Perfeito. E aí a gente começou assim, pô, vai ter que olhar pro financeiro. Esses movimentos, pô, foram movimentos que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. O que é que eu fazia? Pô, vou fazer benchmark com pessoas do segmento. Vou atrás de estudar pra caramba, pra entender, tipo assim, pelo menos o mínimo necessário pra poder sentar numa mesa de igual para igual de um contador da vida e discutir qual é a melhor estratégia contábil para aquele cara. Então, assim, eu comi muito livro, irmão, eu fui fazer muito curso, tipo o INSPE que tu citou, o próprio MIT, eu fui porque assim, pô, eu não sou de tecnologia. Eu sou um amante de tecnologia, mas eu não entendo, tipo, ao fundo. Isso foi bem no início da Tecla T. A tecnologia é a praia do Rafael. O Rafael é engenheiro de computação. Sim. Só que aquela coisa, tipo assim, cara, não só de... Uma empresa, ela não funciona só de engenheiros de computação. Claro. O mix é o que fez a banda tocar. Aí depois não. Aí, cara, tem que aprender, tem que fazer, até porque a gente vivencia muito isso. Então, assim, essas objeções foram o principal motor pra gente correr atrás. Então, assim, se fosse para deixar alguma dica, algum papo, seria assim, cara, não aceitem, não acatem tudo que vocês escutam de todas as pessoas e procurem se capacitar pelo menos o mínimo necessário nas principais expertises, por exemplo, comercial, financeiro. Você não precisa fazer uma DRE projetada, bonitinha, mas você tem que entender pelo menos o básico ali. Isso é o que eu acho que conseguiu antecipar possíveis problemas grotescos. Mais de 70% das empresas quebram no momento de crescimento, pô. A gente está crescendo, saudável, gerando caixa e fazendo história. Esse é o desafio, entendeu? Boa. Massa demais, Renan. Vamos para as nossas rapidinhas agora, um bate-bola rápido. Boa. Aqui, tá? Um livro que todo empresário deve ler. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Simon Sinek. Muito bom, cara. Qual é a frase que define, se você fosse pegar uma frase que define a sua liderança com a sua equipe, qual seria? Cara, é meio cômico essa, mas assim, eu falo muito, que assim, eu prefiro frear um louco do que empurrar um burro. Eu dou muita autonomia pro meu time. Confio muito, eu digo, pô, vai lá, se der certo, nós estamos juntos. Se der errado, eu seguro a porrada, mas eu tenho que confiar em ti, que senão a gente trava o processo. Essas disrupções, às vezes, vêm da galera do meu time, não é só de mim. Então, assim, eu falo muito isso pra galera, pra eles encorajarem, e eu tô do lado dele aqui pra o que tem e vier. Qual é um hábito que o Renan tem que quase ninguém sabe, mas que te ajuda muito? Agora tu me pegou. Cara, tem duas vertentes aí. Tem a vertente principal que eu acho religião. Eu sou muito católico. Eu servi 8. O pessoal brinca assim, pô, velho, tu fala bem e tal. Eu fui 8 anos catequista de crisma e eu odiava falar em público. Eu aprendi lá, na peia. E hoje é fácil a gente bater esse papo, eu palestrar. Tipo, eu palestrei semana passada pra 1.200 pessoas. Massa, eu aprendi lá. E fora isso, é o que eu brinco dizendo assim, pô, velho, a vida é difícil demais já com Deus. Imagina 100. Então, assim, esses lados mais espiritual é algo que eu não divulgo tanto, eu não posto tanto, não falo muito. É mais quem é próximo de mim mesmo que sabe. Tipo assim, meu livro de cabeceira, qual é o meu santo preferido e tudo mais. É algo que me ajuda no meu dia a dia. Sim, aí. Bacana, muito bom, cara. E se o Renan pudesse voltar no tempo, dar um conselho pro Renan, que estava lá na Gerdau ainda, recebeu o convite para abrir a empresa, qual é o conselho que ele daria? Cara, acho que confie mais em você mesmo. Eu tinha muito essa prova social comigo mesmo. Por exemplo, por mais que eu estudasse, por mais que eu estivesse fazendo essas coisas, às vezes eu acho que faltava um pouquinho não sei se é mais garra ou mais ousadia ali de arriscar.
E aí onde, tipo assim, o perfil complementar do meu irmão, ele passa até do ponto às vezes, que eu brinco com ele, né? E aí um vai puxando o outro. Tá, vamos só pra gente caminhar aqui para a nossa última pergunta. Se o Renan tivesse 1 minuto para deixar um recado, né, para todo mundo, soubesse que esse episódio aqui vai chegar nos celulares de todas as pessoas, qual é o legado, o recado que o Renan gostaria de deixar para tocar o coração da galera? Coisa que eu falo muito, pessoal, assim, inovação não tem nada a ver com investimento. Dá para você inovar com a planilha de Excel, com um formulário, ou até mesmo simplesmente em pensar em como fazer diferente aquilo que você faz no seu segmento. Tecnologia é muito isso. Eu tive que pagar algumas milhares de dólares no MIT para aprender que tecnologia também é o cara deixar de usar o fogo e usar o fogão. Então, assim, olhem para o processo de vocês, tentem achar o que é que vocês podem melhorar, que automaticamente vocês já vão estar inovando e vocês vão estar iniciando nessa camada tecnológica. Acho que é isso, Luquinhas. Aí sim, hein? E aí, galera? Foi especial conforme prometido, sim ou não? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tá assim como eu, com a cabeça fervendo, com tantos insights, tantas lições aí que o Renan traz da expertise dele. Renan, nenhum convidado nosso sai de mãos abanando, então eu queria deixar para você aqui essa sacola da Dogville, mas que além do presente da Dogville, a Dogville que é a nossa patrocinadora, você que está nos vendo além de ouvindo, eu estou aqui usando uma camisa gola polo da Dogville, que a gente chama de Tech Dual, que é uma camisa estruturada, ela não tem costura, é um cortezinho a laser, super confortável. Recomendo que você conheça. Você que é de Fortaleza, tem a flagship lá na Vigílio Távora número 360, mas tem um site também, dogvillejeans.com.br, para você fazer os seus pedidos também e conhecer um pouco da Dogville. E o Renan vai receber aqui uma super camisa da Dogville, dessa nova coleção Tech Dual, e tem mais coisas aqui da Demicon. Eu queria que você abrisse, Renan, só uma sacolinha rosa que tem aí dentro. Pronto. Essa aqui? A gente está aí de outubro rosa, mas essa daí eu queria que você abrisse, que esse é um presente especial do nosso podcast para você. Aí sim. Aí sim, Renan Nunes, sua história nos inspira. Boa, irmão. Obrigadão. Eu acho que é muito isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos. Pô, tipo, quando a gente iniciou, ninguém queria ajudar. Essas histórias isso ajuda muito no processo da empresa. Sem dúvida, cara. Então, assim, eu tento abrir realmente a caixa preta ali, falar o realmente que deu certo, que deu errado, porque eu sei que pode ajudar outras pessoas. Nossa. Que a gente não teve essa oportunidade. Que bom, cara. Fico muito feliz. Obrigado, Renan. Obrigado, Dogville. E para o pessoal que quer te acompanhar nas redes sociais, como é que o pessoal faz para te encontrar, para conhecer a Tecla T, conhecer as soluções de vocês? Cara, Tecla T tem o site teclat.com.br, no Instagram tem o teclat.off, de oficial ali, e o meu pessoal é renan.nunes. É Renan Nunes, né? Tá tudo junto ali, @Renan Nunes. E aí, assim, tem bem mais conteúdos da Tecla T do que no meu perfil pessoal, mas assim, perfil pessoal tô cada vez mais tendo que postar, o ambiente tá me obrigando isso agora, mas tô aprendendo ainda. Massa, show de bola. Galera, esse episódio fez sentido para você? Se fez sentido, já se inscreve no nosso canal aí no YouTube, né, no Aí Sim Podcast. Se você está nos acompanhando pelo Spotify e ainda não segue o nosso canal, já segue e avalia lá com 5 estrelas se você realmente gostou, porque é muito importante para a gente, porque você vai ajudar a fazer esse conteúdo chegar para ainda mais pessoas. Nós também temos o nosso canal de cortes no Instagram, que é o @aysim_podcast. E segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre se preocupando de levar muito conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Eu sou Lucas Vieira, você me acha no @lucasvieira2p no Instagram e em todas as redes sociais. Essa é a terminologia que a gente usa em todas as nossas redes. Então lá no TikTok, no LinkedIn, você vai encontrar conteúdo em todas as redes e se conecta com a gente. Vamos crescer junto. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, um episódio novo para você aqui no Aí Sim Podcast. Vamos para cima. Boa. Aí Sim Podcast.